Vamos lá então? Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, depende de que horas o pessoal vai estar vendo a gente, né, Rodrigo? Mas vocês já me conhecem, eu sou Marcos Botaro, é, um dos fundadores da DataOcean, e a gente segue aqui no nosso projeto do Insights and Talks, batendo papo com gente legal, gente que traga para nós novos aprendizados, compartilhe novos insights, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, tudo que a gente já trocou de informação, de bate-papo muito legal. Hoje está aqui com a gente Rodrigo Santos. Obrigado a todos. Como o Marcos falou, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário, né? Depende do horário. Obrigado, Marcos, pelo convite de estar aqui com vocês. Vai ser um enorme prazer esse tempo aqui juntos. Boa, obrigado, Rodrigo. Olha só, a gente tem por hábito capturar a tua pegada digital ali na internet. Me stalkear. Um pouco, é quase isso, é quase isso. Tudo bem que a gente não pretende falar mal, não. Só te seguir um pouquinho. Mas... E aí depois a gente tem um resumo gerado aqui por IA já, né? IA tá sempre Muito legal, no nosso dia a dia. muito legal. Então eu vou fazer essa introdução rápida aqui, Rodrigo, depois você me Perfeito. conta o que é verdade ou não. Isso aí, isso aí. Hoje recebemos Rodrigo Santos, um profissional de trajetória consistente na área financeira e ampla experiência em FP&A, controladoria, tesouraria, orçamento e governança corporativa. Atualmente, CFO da Trajeta, sua atuação dialoga diariamente com grandes desafios das empresas da atualidade. Crescer com disciplina, preservar a rentabilidade, lidar com um ambiente econômico volátil e tomar cada vez mais decisões baseadas em dados. Em um momento em que o papel do financeiro se tornou mais estratégico do que operacional, Rodrigo tem uma visão muito relevante sobre como o CFO moderno precisa combinar análise, visão de negócio, tecnologia, capacidade de adaptação para apoiar a construção de empresas mais eficientes, sustentáveis e preparadas para as mudanças do mercado. É isso aí, sua IA funciona. Que bom. Rodrigo, para começar, talvez alguém não conheça da nossa audiência, fala um pouquinho da trajetória, do tamanho da operação que você lidera hoje para a gente saber, né, o tamanho do transatlântico que você movimenta. Perfeito. A Trajeta é uma empresa pertencente ao grupo FENSA, é uma empresa que ela oferece produtos de transporte no Brasil de carga fracionada, o famoso LTL, carga lotação, FTL, e também nós dispomos do produto aéreo. É uma empresa que ela está em todo o território nacional, então nos 5.500 tantos municípios brasileiros nós atendemos. Ela está com 50 filiais físicas próprias e chegando a quase 100 através de parceiros espalhados no Brasil inteiro, literalmente de norte a sul, 26 estados, mais Distrito Federal, e grande parte de todas as multinacionais ou de dentro do Brasil tem alguma coisa com a Trajeta lá dentro atendendo. Que legal, uma operação gigantesca, extremamente robusta. Sim, extremamente robusta. Bom, agora a gente sabe o tamanho do transatlântico, mas conta um pouquinho agora você, Rodrigo, por favor, como é que você chegou até a posição de CFO, esse teu histórico de carreira e especialmente, né, o teu viés, que a gente sabe bastante, do transporte, que é mais legal ainda. Sim, né? Eu falo que muita gente brincava, né, e obviamente eu também era um desses por ser brasileiro, de bola, de carrinho. Uhum. E eu sempre gostei de números, eu sempre gostei de finanças. E eu brincava, por incrível que pareça, eu brincava disso quando eu era criança. Então, quando eu entrei... tomava no banco imobiliário, era você que ficava Era eu que tomava conta do banco, exatamente, do banco imobiliário. Eu sempre gostei muito. E quando eu fui pra faculdade, eu já fui muito setado para isso. Então, eu nunca olhei e falei, não, eu sou formado em administração, né, e pós-graduado, aí já em especializações na área financeira, mas eu nunca entrei na área de administração. Não, eu quero ir pro RH, eu quero ir pro marketing. Eu já tinha para onde eu queria ir. E no meu caso, não é a causa da maioria que se forma em administração, era por causa disso. Eu queria ir para finanças, mas obviamente eu preciso de outros tantos skills, capacidades para poder fazer uma gestão financeira. E dentro desse escopo, eu já
já fui, vamos chamar, introduzido em finanças, já em planejamento financeiro, em FP&A, né? Então isso acaba, claro que não é demérito nem mérito para outras direções, vamos dizer assim, mas eu já venho da estrutura de FP&A. Então já é uma estrutura muito mais focada em estratégia, muito mais focada em como apoiar a empresa a crescer e atingir seus objetivos através da estrutura financeira. Então daí já vem um pouquinho de como, do que eu penso, de como eu vejo, de como eu entendo hoje o que é a estrutura financeira dentro do negócio. Boa. E agora, complementar essa tua introdução, dá um pouco mais desse contexto da visão do transporte, né? Então, você já atua em outras indústrias, claro, mas e como é que você vê essa posição hoje do CFO outras indústrias com uma visão do transporte? Claro, acho que não é segredo para ninguém do desafio que é o transporte no Brasil por margens apertadas, desafio econômico. Agora a gente tem exemplo de diesel, vai vir reforma tributária e assim por diante. A área financeira, sem dúvida, ela senta à mesa não como um decisor sozinho, mas falando de empresa de transporte. Quando você está sentado à mesa para tomar uma decisão e a área financeira não está com você, você vai ter tem problema. Alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada e você vai ter problema, né? Então, eu brinco que em vidas passadas, antes do transporte, e isso me deu essa bagagem. Eu tive a sorte de ter líderes incríveis que já me levavam à mesa ou para participar de reuniões, mesmo ali sendo ainda analista ouvinte, pleno, sendo um ouvinte, um espectador. E foi onde me deu essa visão, essa bagagem. A área financeira, ela não, obviamente, é 100% na tomada de decisão para algum projeto ou para algum caminho. Mas ela faz parte dessa tomada de decisão. E quando você senta à mesa com essa direção, com o C-level das companhias, e você começa a apontar, operacionalmente, comercialmente, logística e financeiramente o melhor caminho é esse, é quando você começa a ganhar relevância. É quando a gente fala, a área financeira deixou de ser apoio e passou a ser estratégica no negócio. Então esse caminho, você vai gerar caixa, você vai gerar valor, você vai gerar rentabilidade para o negócio. Veja, em nenhum momento eu falei que você vai gerar resultado. Porque o resultado é consequência de tudo isso. Né? Então, esses caminhos ou esse approach, a gente pode dizer assim, é onde você transforma uma área financeira em área estratégica dentro da companhia e é onde você começa a falar, opa, talvez esse caminho aqui não fosse o mais interessante para mim ou é o mais interessante para mim. Rodrigo, deixa eu aprofundar, conhecendo um pouquinho das tuas operações, do que você lidera hoje, e aí, obviamente, guardada a confidencialidade, se você puder entrar nesse detalhe, não nesse detalhe com todo, mas a visão do CFO numa operação de light asset, como é a que você lidera hoje, quanto disso o CFO participa de um CFO moderno como você participa de uma decisão como essa? Hoje muito, Marcos. A gente está, na Trajeto especificamente, a gente está sentado à mesa com todas as diretorias praticamente todos os dias. É um ponto fundamental. Obviamente, a área que transforma dados em visão estratégica para todos. Você quer fazer esse investimento? Ok, vamos discutir investimento. Esses são os pontos e esse é o caminho. É isso que vai acontecer com esse investimento. Opa, talvez então não seja o melhor caminho. Opa, tinha certeza, era o melhor caminho, então vamos em frente com isso. Uma coisa que a gente não pode abrir mão o dado é fundamental e a experiência também é fundamental. Elas precisam caminhar lado a lado, mas quando a gente estiver falando só de feeling, hoje não cabe mais. E o dado, obviamente, cru,
Também não. Então, né, o que você comentou do CFO moderno é exatamente isso. É traduzir o que a gente está vendo de dados, o que nós estamos entendendo do número, numa linguagem que todo mundo entenda. Então, se a gente brincar, tem o juridiquês, que precisa ser traduzido. Precisa ser traduzido. Se eu entrar no financiarês, é a mesma coisa. Então, tem termos e frases, obviamente, que eu uso com a minha equipe, que quando a gente vai para reuniões, a gente não usa os mesmos termos. Então, é exatamente isso. É traduzir os dados em números e tentar permear na companhia que essa cultura seja levada em consideração. Não só o feeling, não 100% só o dado, mas o dado é o que permeia. Exatamente, o dado é o que permeia, né? Então, um exemplo. Esse microfone aqui no meu feeling, eu não tenho nada de microfone, tá? Mas vamos imaginar num exemplo que eu sei. Não, meu feeling, minha experiência diz que esse microfone é o que tem de melhor no mercado. Eu fiz assim com o Marcos há 30 anos. Aí vai aparecer alguém com microfone novo. Mais barato, melhor. Mais barato, melhor, que vai captar melhor o áudio. Acho que não sei, pra quem gosta de futebol, a gente tá no meio do delay da Copa. No meio do momento auge de todo futebol a cada 4 anos, né? Trouxe o exemplo do microfone. Não tem ninguém aqui que não está ouvindo a batida na bola do jogador. É verdade. Há 4 anos atrás não tinha. Não, é verdade. Mas hoje tem. É verdade. Então você consegue ouvir a hora que o jogador bate na bola, o som captado no campo. Exato. Há 4 anos atrás não era possível. Perfeito. Hoje é. Então o cara da experiência do áudio há 4 anos atrás não é o mesmo de agora. Perfeito. E assim funciona uma empresa de transporte, como eu falei, com margens apertadas. Você precisa de coisas novas para conseguir continuar existindo, melhorar sua rentabilidade, fornecer um serviço para o seu cliente melhor, e é isso que a gente vem buscando na Trajeta semana a semana. Boa. Então deixa eu te perguntar uma coisa, já que esse organismo vivo que você lidera se movimenta bastante. Putz, hoje a gente tem um cenário local e global, né? Influenciado por guerra, preço, eventual retorno de escassez de diesel. No Brasil, taxa de juros alta, influência da eleição que de alguma forma pode mexer nesse tabuleiro, tabuleiro também. Como é que você está vendo hoje esse cenário que você está operando hoje, né? Porque certamente ele não é o mesmo da Copa passada. Exatamente. E certamente ele não vai ser da Copa futura. Futura. Então, que está doendo mais hoje? Eu entendo que é um pouco de tudo isso que você falou, né, da volatilidade do diesel, da volatilidade do mercado, dos juros altos no país. E quando a gente fala de juros altos, né, eu não recordo em algum momento a gente teve juros baixos. Foi menos alto. É isso mesmo. Baixo talvez, não lembro. É isso mesmo. Foi menos alto. Então, essa é um pouco de cada disso. É um pouco, obviamente, da concorrência no mercado, e a concorrência, ela pressiona preço, e quando ela pressiona preço, aí é um ciclo econômico. Ela sacrifica a qualidade, aí quando a gente tá falando de preço, quando se sacrifico qualidade e eu tô sacrificando margem, eu tô voltando no capital de giro, que os juros altos impacta, no preço do diesel, que impacta o meu custo, enfim, é uma roda. E aí finanças entra exatamente nisso. Entendi. É juntar tudo isso, construir cenários o mais próximo da realidade possível, junto com o que eu falo que eu falo que finanças é metade técnica e metade relacionamento. Então você precisa se relacionar com as pessoas, você precisa se relacionar com as outras áreas. No meu mundo, vamos falar hoje, né, de como você comentou, da Trajeta, com todas as áreas, obviamente, mas principalmente comercial, operação é fundamental. É dali que você vai tirar os seus insumos de inputs, de premissas para projetar. Premissa básica, a projeção é basicamente premissa, um pedaço de premissas, um pedaço econômico e um pedaço do que você está vendo de custo. E as premissas e o que você vai colocar de custo vem dessas áreas, né? Então o comercial, onde você vai vender, como você vai vender, para quem que você vai vender e por que você vai vender, porque isso vai vir a projeção da operação, de que rota você vai atuar, de que filial você precisa reforçar, de
como você vai hoje ainda se recuperar de imposto, de créditos nesses lugares. E aí, o que eu vou precisar? Puta, eu preciso de capital de giro, eu não preciso de capital de giro. Eu preciso fazer investimento, porque o comercial tá me falando que vai vender em X rota. Minha filial tá preparada para atender essa rota. Minha frota tá preparada para atender essa rota. Essa comunicação e esse relacionamento é fundamental. E aí não é só do Rodrigo com seus outros pares, diretores. Isso tem que ser permeado em toda a organização, todas as gerências. Eles também precisam se falar o tempo inteiro para isso. Você estava comentando, a gente estava falando antes, Leandro, hoje vocês têm uma área de precificação, mas que você alimenta eles constantemente. Praticamente diariamente. Todas as premissas são suas. Grande maioria. Tá. É claro que existem premissas de negócio que não parte só da área financeira, por isso que eu falei, essa interlocução e esse relacionamento entre as áreas é fundamental, mas 80%, 90% tá vindo daí, tá vindo da área financeira. E curiosidade, eu te ouvindo falar agora, você já foi para uma mesa de negociação junto com o teu par comercial para dizer, esse é o nosso pricing, em função disso é o que a gente consegue? Acontece bastante. Tá. Inclusive a gente ir in loco no cliente. Business case de uma nova operação. Business case de novas operações. Tá entrando muito na pauta. Inclusive em setembro eu vou estar num grande cliente falando só sobre reforma tributária. Então a Trajeta vai ser o case de transporte dentro, não posso abrir ainda, mas é um grande cliente, ele atende, é uma multinacional, mas ela obviamente atende o Brasil inteiro, mas é uma multinacional, falando exatamente disso, de como isso vai impactar, do que vai impactar no preço, do que vai impactar na logística do cliente, obviamente do que a gente já sabe de reforma, porque ainda tem muita coisa sem regulamentação, ou que está regulamentado, como efetivamente isso vai ser operacionalizado. Mas isso é uma rotina quase que semanal você da companhia. Junto ao lado do comercial, no cliente. Na discussão disso, na discussão de prazo de pagamento, de isso faz sentido, isso não faz sentido. Nós tivemos agora um exemplo, um cliente bastante relevante que entrou na companhia, não era um cliente da companhia. Nós tivemos sessões só para tratar parte financeira, como está se comportando as suas projeções, como se comporta a minha, o que você vê de mercado futuro, o que você vê de juros, o que você vê como isso vai impactar o seu caixa, o prazo que eu estou te pedindo, como você consegue, como você não consegue atender. Então é bastante comum. Nós temos inclusive um processo de onboarding dentro da Trajeta, que é a área financeira junto com a área comercial, tratando com o cliente como ele vai entrar no cliente, como ele vai entrar, quando que ele vai entrar, que legal. Qual que é o processo de faturamento dele, qual que é o processo, e aí não tô falando de dados, tô falando qual que é o processo que eu, Trajeta, preciso executar para que você me pague, e assim por diante. Que legal, essa eu nunca tinha visto mesmo. Então você está apoiando, inclusive, o onboarding do cliente. Isso faz parte do onboard da entrada do cliente na Trajeta. Ele não entra sem passar por esse processo de onboard. E, bom, você certamente já ouviu isso. Tá me surgindo aqui esse pensamento agora, te ouvindo, Rodrigo. Muito se fala de que a chave da logística é a colaboração. Não é assim, quanto mais a gente colaborar, transportadores, embarcadores, melhor todo mundo ganha, né? Enfim, o que você está dando é um exemplo claríssimo desse tipo de colaboração, né? Assim, você está sentando com o cliente para discutir o planejamento dele. Exato. Né? Que legal, que legal. Exatamente. E aí, essa visão de compartilhar o planejamento passa por tudo isso, né? Por quando você vai crescer, qual é a tua sazonalidade, aonde vai apertar, onde eu vou ter mais disponibilidade de frota, de rota, né? É isso. A sazonalidade dele é fundamental. Fundamental. Você faz esse planejamento hoje com o cliente de longo prazo. Além do cliente, da própria companhia. Porque quando a gente está pensando num negócio de transporte hoje, e como a gente tem que preparar o caixa, como a gente tem que preparar se necessidade de capital de giro, captar dinheiro ou não, não é o caso da Trajeta, mas pode acontecer. Nós temos a sazonalidade do ano, e isso varia, obviamente, de cliente para cliente, mas vamos pensar em mercado. Tem a sazonalidade do ano,
tem a sazonalidade do mês, a sazonalidade da semana e do dia. Do dia, eventualmente Porque eu coleto muito mais, isso varia de empresa para empresa, mas hoje eu coleto muito mais determinado período do dia do que outro. Coleto muito mais determinado período da semana que outro. E assim por diante. E como você vai combinando esse cenário de diversos clientes é o que vai te dar essa visão de resultado. Exatamente. Você vai combinando esses cenários. Ali nesses cenários onde você vai fazer projeção do orçamento, projeção de DRE, projeção de caixa e assim por diante. E aí, imagino eu, que você tá junto com o teu par de operações também ali, sentado dizendo, ó, cara, é aqui que vai apertar, é aqui que você vai precisar trazer mais recurso, mais gente, né? Mais equipamentos. Exato. E além da diretoria de operações, nós temos dentro da Trajeto uma diretoria de planejamento operacional. E essas cadeiras, elas vão se juntando, que chega nesse tema que nós falamos. Muito legal, muito legal. Bom, daqui a pouco a gente vai voltar nisso, porque eu imagino que você deva... tua visão de tecnologia vai ser muito legal a respeito disso. Mas... já que você falou um pouquinho, vamos entrar nisso que certamente tá ou se não tá, deveria, um pouco do que a gente tá falando, né? Deveria estar na mesa de todo líder, independentemente de que cadeira esteja, né? Mas todo líder deveria estar olhando para a reforma tributária. Eu sei que você tem uma visão bem ampla disso, muito legal, que a gente falou, perspectivas completamente diferentes. Queria que você falasse um pouquinho de como a Trajeta tá preparado, você tá preparado, né? Claro. Ou o que você fez até agora para estar preparado? Acho que é um... A reforma é um tema importantíssimo e ao mesmo tempo, obviamente, delicadíssimo, né? Então, sem dúvida, é a maior mudança que a gente vai trazer para um ecossistema de negócio nos últimos 50, 60 anos, é a reforma. E como que a gente tem tratado isso dentro da Trajeta? O primeiro ponto, desde da primeira reunião que nós fizemos sobre o tema a reforma tributária não é um projeto da área financeira. Boa. A reforma tributária é um projeto do país. Logo, é um projeto de todo o ambiente. Né? E isso tá muito permeado na companhia. Isso está muito claro para todos. Então, a reforma tributária ela vai mudar como se precifica, como se transporta, provavelmente a gente bateu um papo um pouco antes, né, da logística que vai afetar, pode ser que sim, né, e aí são vários fatores. Então, como eu falei, precificação, contrato de fornecedores, como se transporta, de onde vai para o ponto A para o ponto B, onde o cliente ele vai estar e ele vai se alocar, e se ele vai mudar ou não, isso vai depender de vários fatores na reforma, mas isso está muito permeado. A gente vem se preparando muito com tecnologia e bons profissionais. As duas coisas vão caminhar juntas. A reforma não vai acabar, pelo contrário, com os bons profissionais. É ele que vai gerir a tecnologia, mas sem tecnologia é impossível, né? Impossível. Principalmente quando a gente está falando de escala, não há dados sem tecnologia, não há escala sem tecnologia e não há nada disso sem pessoas competentes no lugar certo, né? Então, dentro da Trajeta tem um universo ali, obviamente não estou falando só da área fiscal, de toda a estrutura, de quase 200 pessoas. E quem movimenta, Marcos, quem faz o resultado acontecer são essas pessoas. Obviamente, hoje não é mais possível fazer isso sem tecnologia. A tecnologia ela tá permeada não só na Trajeta, mas como na nossa vida, né? A gente tá aqui falando, tá com o celular na mão aqui e ele deixou de ser só um aparelho de falar, certamente, né? Já faz tempo que eu não falo por ele, inclusive. Inclusive, quando me liga sem me mandar uma mensagem antes, eu fico bem bravo. É isso, não existe. A gente foi almoçar, pagou a conta pelo celular e assim por diante. E assim é no mundo dos negócios, e a Trajeta não é diferente. Então, nós temos hoje um TMS próprio, que é um diferencial enorme no mercado. Então, a gente vem se preparando com o TMS, a gente vem se preparando no nosso RP, a gente está se preparando em outros formatos, outras ferramentas de tecnologia que nós temos, fazendo cenários.
nada é possível sem a tecnologia, mas a tecnologia não existe sem os nossos profissionais. E essa equipe, ela é fundamental. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, porque a gente tem, bom, aí conversas e andanças, né, Rodrigo, assim, todo mundo que a gente vai falando, e já que o fiscal está sob a sua liderança, a gente tem visto muitas empresas optarem por fazer o transbordo dessa operação, né, do tipo assim, bom, vamos ter o período da transição aí que vai ser muito complicado, e no final do dia é overhead sobre o time atual, Sim, né? sim. Então, temos visto alguma decisão de gente que tem terceirizado o que é o novo, né? Para falar, bom, cuida da minha apuração assistida, do meu Uhum, IBS, do meu uhum. CBS, do que vai acontecer daí para frente. Temos visto o contrário, né? Não, não, não. Meu time vai tomar conta disso e eu vou vocês ficam aqui com o velho, porque aí em algum dia a gente assume essa operação. Tem gente que tem distribuído, né? Então, parte dentro, parte fora. Tem gente que tem feito tudo com o time dentro, tudo fora. Então, tem muitas possibilidades para a gestão desse time fiscal nesse momento de transição. Como é que você está encarando isso? Como é que é a realidade da Trajeta hoje? Eu vou chamar desse modelo que você falou um pouco fora, um pouco dentro. Dentro, Eu vou chamar de híbrido. tá bom? Perfeito. Nós estamos nesse modelo híbrido, né? Nós temos uma estrutura hoje fiscal dentro da companhia, que ela é gerida pelo Rodrigo Nazário, e dentro dessa estrutura ele tem uma coordenação do Nélio Moreira, e nós temos dois parceiros externos que vêm nos trazendo o que vem acontecendo de atualização da reforma. Como eu falei, a reforma é um organismo vivo, né? Ela está ainda Certamente. sendo conduzida. Parênteses antes de continuar respondendo a sua pergunta. A gente ouve muito no mercado, a reforma, será que vai acontecer? Gente, vai acontecer. A reforma não tem volta. A reforma está na Constituição. Ela vai acontecer. E Quem apostar contra vai se dar apostar mal. contra, pense bem, né? Porque o que acontece? Nós temos hoje, Marcos, sem medo de errar, talvez o sistema bancário de Receita Federal, se não for o mais avançado do mundo, ele briga ali entre o top 2. Certamente. Certamente. E a reforma, ela vai acontecer. Então, e nós entendemos que fazer tudo internamente ou tudo externo não era o melhor caminho. Quando a gente tem esse modelo híbrido, o que é esse modelo híbrido? Esses dois parceiros, eles nos alimentam. Obviamente a gente também vai se atualizando, Claro. mas eles nos alimentam porque eles estão ali muito no dia a dia disso, estão toda hora em Brasília. Eles nos alimentam muito do que vem sendo atualizado a todo momento da reforma. São os parceiros que nos trouxeram, você vai precisar adequar isso aqui na sua operação. E dentro dessa estrutura fiscal que eu comentei, que fica dentro da diretoria ao qual eu estou hoje, é a equipe, vamos chamar, do PMO da reforma, junto com a equipe de projetos que a Trajeta tem. Obviamente, é a equipe que lidera a reforma. Mas como eu falei, e aí frisar e compartilho que acho que todos deveriam ir nesse caminho. É um time multidisciplinar. A reforma é um projeto de toda a empresa. Perfeito. É um time multidisciplinar. Então, todas as áreas. Então, a gente tem um organograma da reforma. Então, cada diretoria comercial, operacional, processos comerciais, planejamento operacional, frotas, RH, tem um líder dentro da reforma. E essa pessoa que a gente faz o link dentro da área fiscal e dentro da área de projetos, mas todo mundo participa da reforma a todo tempo. Boa. E o que já saiu daí que você falou? Já mudamos em função disso? Eu acho que o principal foi a virada agora nesse momento lá no dia 6 de janeiro desse ano, que foi começar a informar a título, vamos chamar, por enquanto, de curiosidade da Receita, de IBS, CBS, e a nossa virada foi um sucesso, né? Então, nós tivemos muito mais problemas externos do que internos. Exemplo, prefeituras que não aderiram ao layout nacional. Tivemos muitos problemas. De serviço, As prefeituras quem não aderiu ao layout nacional, a maioria não conseguiu operacionalizar
entrar no jogo. E Então, você tá em 53, pelo menos. exatamente. Então nós tivemos ali. Por curiosidade, quantas mais ou Então, menos? física são 50. Não, mas mais ou menos quantas você teve problema? Desses 50, eu tive pelo menos uns 60%. É mesmo. Que foi basicamente quem não aderiu. Parou de receber a nota. Nós tivemos uma única prefeitura de uma grande capital que a gente teve que emitir ali centenas e centenas notas na mão, uma a uma, porque não tava subindo no layout. Então foi muito. Tivemos problemas com clientes, principalmente multinacionais, que não conseguiram, não tiveram, né? Não conseguiram aderir ou se preparar no tempo hábil, mas talvez essa tenha sido. Opa, falei, acho que a empresa entendeu realmente que é um baita problema ou uma baita solução. Depende de como cada um tá se preparando. E quem começou a se preparar agora já tá atrasado. Já tá atrasado. Não, sendo. E quem nem começou vai ter. Não tenho dúvida que vai ter sérios problemas. Você falou uma coisa no nosso bate-papo. Você falou reforma tributária é vantagem competitiva. Sem dúvida. Explora um pouquinho Sem mais dúvida. dessa afirmação que eu achei sensacional. A reforma, ela vai poder te levar ao céu ou não tão ao céu assim, né? Ela é uma vantagem competitiva porque hoje todos têm a possibilidade de se creditar de uma parte da sua movimentação, vamos dizer assim. A reforma tributária, ela traz o crédito amplo de tudo. Para que o crédito amplo aconteça, toda a cadeia precisa estar adequada à reforma. Então, desde o seu fornecedor de café da manhã ao seu fornecedor mais importante na companhia, vamos chamar um CNPJ, que é o seu maior fornecedor, ele precisa estar adequado à reforma. E aí todo mundo se acredita. O que acontece com isso? Né, como é uma roda econômica. Você se acredita, o seu fornecedor se acredita, fornecedor do fornecedor dele. O fornecedor do fornecedor do fornecedor dele e o seu cliente se acredita. Também. Cadeia. É toda a cadeia, de ponta a ponta. Se um elo nessa cadeia romper, vai romper para todo mundo. Então, quanto mais você consegue se adequar e fazer com que seus stakeholders se adequem a isso, que a sua estrutura de fornecedores se adeque a isso, você vai ter uma vantagem competitiva. Você, no mínimo, vai se creditar mais do que você se acredita hoje. No mínimo. E isso vai refletir para o seu cliente, isso vai refletir em várias outras esferas dentro desse, vamos chamar, desse seu elo econômico. E tem um ponto que é fundamental, que é o principal da reforma e no início agora vai ser o maior impacto. Caixa. O IVA tá falando de caixa. A reforma tributária tá falando de caixa. Então hoje o que entra ali no nosso caixa, que é o imposto, que não é nosso, que a gente tem ali 30 dias para trabalhar com esse dinheiro, não vai ter mais. Não tem mais, né? Então se fala muito da alíquota, a gente não tem alíquota final ainda. Se fala muito ali de 27, de 28. Ninguém sabe quanto vai ser. Ninguém sabe quanto vai ser. Vamos imaginar que seja 30. Acho que não vai ser, mas também. Só por um fato de exemplo. Materializar isso. Para materializar isso. Então hoje você vendeu pro seu cliente 100. 30 não é teu. 30 não é teu, mas ele entra no seu caixa. Entra no caixa. O cliente te paga 100. E você tem 30 dias ali para usar esses dinheiro. 30 de capital de giro. A partir do momento da reforma, esses 30 não entra mais, só vai entrar 70. Você só vai ter o líquido. Como que você compensa isso? Os seus créditos. Se você não estiver adequado, se você não estiver se creditando de toda a sua cadeia, você sim vai ter um impacto, aí sim, no caixa e obviamente depois na rentabilidade. Se você está com toda a sua cadeia muito bem gerida e feita, você vai se creditar desses 30 e talvez você tenha ainda mais competitividade. Porque você vai estar se acreditando de coisas que antes o nosso modelo tributário não permitia. Porque agora ele vai permitir. Mas para isso, como a gente falou, precisa estar toda a cadeia envolvida. Muito legal. Rodrigo, deixa eu... Vou fazer primeiro... Eu vou fazer uma contextualização que eu sempre faço, dessa vez vai ser ao contrário, tá? Porque você tá na figura do transportador. Mas eu vou te dizer assim, ó.
a gente lida, né, nós da Taoshi, a gente lida com embarcadores e transportadores. E, infelizmente, o que a gente vê é uma desigualdade de forças quando a gente está falando nessas questões Claro, da claro. gestão, da tecnologia, do modelo de Sem negócio, dúvida. do construir as premissas para fazer o business case adequado dúvida. para os dois lados. Sem dúvida. E você está trazendo aqui uma visão que, honestamente, ela colide com essa afirmação que eu costumo fazer, É isso aí. né? E agora eu te pergunto do outro lado, né? Assim, ó, dos teus clientes, né? Dos clientes da Trajeta, e que você já disse, você não comentou aqui, mas a gente batendo papo, você já me falou, são grandes multinacionais, você tem uma penetração muito forte no farmacêutico, né? São grandes empresas. Como é que você vê os teus clientes preparados para essa visão que você tem? Tem uma, vamos chamar aí, vamos dividir uma parcela grande que está se preparando, tem essa preocupação. Inclusive, na Trajeta, nós já fizemos, desde dezembro de 25 até agora, 3 eventos voltados para a reforma e para os clientes. Pro cliente. Pro Eu ia te cliente. perguntar isso. Aquele onboarding, você leva essa questão tributária também. Levamos também. Tá. Pro cliente. Nós temos uma gama, obviamente, principalmente as multinacionais, bastante preocupadas e se preparando, mas nós temos uma gama de clientes que provavelmente vão ter problemas, né? Por causa não é uma preparação simples, né? Não é de um dia para outro. Você precisa preparar tecnologia, ambiente, contratos, e você precisa preparar um tema que não é simples, que é cultura. Porque a reforma, ela muda a economia. Totalmente. Ela muda a cultura de como se opera, de como faz, e isso também vai impactar o cliente. Então esse formato é o que ainda a gente tem um grande desafio, não só como Trajeta, mas como economia do país, de como todos vão entender e se comportar. Esse novo jogo. O que eu consigo ver hoje, tenho participado de bastante relacionamentos assim da reforma, é que muitas pessoas não estão acreditando muito. E ela vai acontecer. E sabe aquela história? Na hora as coisas se encaixam e não vai ser tão simples assim. Principalmente pelo ponto que você precisa adequar sistemas e que você precisa ter uma equipe capacitada para fazer isso e depois, obviamente, operacionalizá-lo. Certamente. E em função dessas discussões com os clientes, a reforma já está mudando a malha? Ainda não, mas eu acredito que vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Talvez tenha me precipitado. Acredito, acho que é uma palavra muito forte. E vou te explicar por quê. Eu acredito que possa mudar. Porque uma das premissas que a reforma traz ao decorrer da reforma, é o fim dos incentivos fiscais. E aí, pessoalmente, eu não sei se acredito ou não. Vai aparecer algumas bondades aí no meio do caminho. Exatamente. Porque, inclusive, os municípios e estados terão essas prerrogativas. Então, preciso ainda... Não só eu, mas precisamos entender como isso efetivamente vai funcionar. Obviamente, exceto a Zona Franca de Manaus, já está prevista na reforma a manutenção, mas esses incentivos a gente precisa entender como é que vai acontecer. Vamos imaginar que vai acontecer como a reforma prevê, que é... Ipsis literis, como ela saiu do papel. Como ela saiu do papel, como ela foi pensada. Concebida. Exatamente. Nós já temos hoje 35% do PIB em São Paulo. Obviamente, nós não temos espaço para que todas as empresas que foram para fora de São Paulo por algum motivo, estou usando São Paulo como exemplo, mas serve para várias regiões. Exatamente. Voltem para dentro de São Paulo. Né? Não tem espaço, e o que vai acontecer com o espaço, porque isso é economia, quando você reduz... e demanda, exatamente. Curva de Lorenz. Quando você reduz a oferta, o seu preço vai subir. Hoje já não é barato, vai ficar ainda mais caro. Então imagino, a gente vai precisar entender como esse arranjo vai se encaixar e acontecer pra gente entender se realmente vai mudar a malha ou não. Hoje ainda não temos essa visão.
só reforçando com o pessoal que está nos ouvindo, porque eu achei muito legal também essa sua leitura, você acredita, inclusive, que então, hoje a gente tem a logística em função do imposto, e daqui a pouco o imposto pode forçar uma nova logística, porque o cara não vem para próximo por conta do custo do armazenamento. Exato, porque uma das premissas da reforma, e um ponto importante, a reforma, a gente não está inventando a roda. A gente está pegando o Brasil e botando no mapa global. E botando no modelo fiscal, claro que tem adequações para a nossa realidade, obviamente, mas a gente está levando o Brasil para a realidade hoje. Eu brinco que a gente está tirando lá da época dos Incas e dos Maias e vindo para a realidade hoje da reforma. Então, esse ponto é importante. E aí, uma das coisas que esse ponto traz, que a reforma traz, é o princípio da neutralidade. O que isso quer dizer? Que o imposto não pode ser um fator decisivo para o negócio. Para o negócio. Ou para o investimento, ou para onde você está alocado. Só que isso a gente precisa entender ainda como é que vai acontecer dentro do... Que é isso que você falou. Se vier vamos chamar lá na carta peruvascaminha da reforma, se isso vier efetivamente se cumprir, na teoria vai haver um rearranjo de malha. Mas a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer. E para a gente fechar esse tema de reforma, a gente falou também bastante a respeito disso e vale a pena compartilhar essa tua visão com quem está nos ouvindo. E de novo, né? A Trajeta está preparada, tem uma tecnologia, tem um grande time, tem situações de contorno, tem backup para tudo isso que está acontecendo, né? Backup, eu digo, recursos mesmo, Sim. gente, né? Como é que vai ser, na sua leitura, a visão do médio transportador, do pequeno transportador? Aonde vai pegar para esse cara hoje? Vai pegar principalmente no caixa, que é o tema que nós abordamos, principalmente ali nos 2, 3, 4 primeiros meses, quando tiver essa primeira estilingada do recebimento líquido da receita, né? Sem o valor dos impostos, que hoje é normal, todos fazem, inclusive nós fazemos, que é trabalhar com esse dinheiro que a gente vai recolher mais à frente. Esse vai ser o principal impacto na largada da reforma. E aí, quem for esse transportador médio, pequeno, eu aconselho fortemente. Busquem parceiros de confiança, como em tudo no mercado. Tem muita gente vendendo serviço de reforma tributária, vendendo cursos, então tomem cuidado, mas busquem parceiros, porque vai ser fundamental para conseguir se adequar à reforma. E a principal impacto é não fechem os olhos para isso, vai ser no caixa. Boa. Pra gente dar um passinho a mais aqui, Rodrigo, e como é que a tecnologia se encaixa em tudo isso que você falou, né? Voltando à tua pergunta, a tua fala lá no começo que eu falei, guarda que nós vamos falar de tudo isso. Como é que é manejar toda essa operação com tecnologia, óbvio, claro. e quais são o que você coloca de premissas de tecnologia hoje para uma operação como a sua? Como a gente comentou, né? Hoje é impossível você escalar qualquer coisa sem tecnologia, né? Então nós temos, obviamente, pelo tamanho que é a empresa, uma escalabilidade de dados, de formatos, de gigantesco. Isso a gente vem se galgando ali de profissionais incríveis, mas por mais incrível que seja, não existe possibilidade hoje sem tecnologia. Então, desde um RP robusto, bem parametrizado, bem desenvolvido, a ferramentas que a gente vai utilizando para complementar aquilo ali. Então, BI, hoje na Trajeta, por exemplo, nós temos uma ferramenta que nos apoia com um orçamento que 75% do nosso orçamento é automático. A gente começa a colocar, como eu falei, as premissas bem construídas, uma base de dados histórica saneada, bem feita, a gente coloca as premissas, aperta um botão e o orçamento, 70% dele está pronto. Ali. E aí, qual é o grande ganho? A gente coloca a nossa força humana para analisar os dados, para analisar o que a tecnologia está nos trazendo, tanto de inputs, quanto consolidação, quanto... A gente não extrai, mas, por exemplo, relatório... Falo para
puxa esse relatório aqui. Não, a tecnologia faz isso pra gente. E a gente guarda a nossa força humana, a nossa mente para o que é importante para análises, para construção de business cases, para construção da premissa. Hoje a gente não consegue construir ainda a premissa sem os dados necessários, corretos, saneados. Exatamente, saneados. Então a gente está colocando a nossa força humana nesse caminho, na análise, e a tecnologia trazer informações pra gente. Se você falar, Rodrigo, o Excel não existe mais, obviamente existe. E obviamente vai continuar acontecendo. Eu mesmo heavy user. Uso muito, uso todos os dias, brinco com a minha equipe, já fui muito bom nisso, já fui muito bom, claro, você vai perdendo, mesmo que vai surgindo, nossa, vamos chamar, eu ia falar na minha época, né, pelo amor de Deus, mas quando eu era um key user ferrenho do Excel, por exemplo, não existia o ProcX, né, hoje... Já tem. E já tem, e eu já aprendi a brincar nele, mas não se usava tanto, mas... vai continuar existindo, é uma ferramenta que eu uso todo dia, que as equipes usam, o Excel para o pintor é aquela tela em branco, a famosa frase, né? O Excel aceita tudo. Então é onde você brinca, mas não dá mais para brincar igual gente grande só no Excel. Certamente não. Certamente não. Então tem todas essas ferramentas que a gente vai se rodeando delas, para que realmente o nosso grande ativo, que é o humano, ele consiga usar o melhor dele, o melhor da tecnologia para nos trazer soluções. E como é que você está vendo, utilizando e colocando aí no dia a dia do time, no teu dia a dia, a IA? A IA, cara, eu brinco que é um mundo que é quase essa tela em branco. E eu sinto muito que a gente tá um pouco confundindo as coisas, né? A IA é uma ferramenta fantástica, já nos ajuda muito, principalmente no que é repetitivo. E por enquanto eu tenho muito claro, a IA não vai substituir o humano. Só que o humano precisa trabalhar e aprender a utilizar a IA, porque sim, ele vai ser a pessoa que vai conduzir a IA. E quem não souber utilizar, realmente tá fora. Exatamente, tá fora do jogo. E a gente vem principalmente hoje em atividades repetitivas. Esse exemplo que eu trouxe de extração de relatórios, de coisa que é sempre igual, a gente vem substituindo. O humano não está substituído em tudo, ele continua analisando, ele continua vendo, mas ela vem entrando, e não só para substituir isso, né? Mas como a gente estava batendo papo, ela vem para trazer coisas novas, mais velocidade, mais conclusões de coisas que talvez a gente levaria mais tempo para fazer. Comentei com você da troca de RP que nós estamos realizando, e já vem com IA embarcada em alguns temas de contas a pagar, de fiscal, por causa da reforma. E cara, sempre um desafio, é sempre legal. Quando a gente começa a discutir o tema de IA dentro da empresa, eu falei, gente, calma. O processo tá bem feito. A gente sabe exatamente o que a gente quer que a IA faça. Eu lembro que tem um memezinho lá no LinkedIn da IA de comer o cogumelo, né? Primeira, eu tenho uma IAzinha. E um túmulo, né? Porque a pergunta foi: o cogumelo é comestível? E aí falou: é comestível. Falei, só que esse aqui mata. Eu preciso aprender com você. É nesse caminho que a gente tá tentando levar. Precisamos ensinar a IA. Para ensinar a IA, e aí talvez seja um conselho, nós precisamos ter os nossos processos muito claros, sanados o que precisamos fazer, e a IA consegue nos ajudar. E sem deixar aquela história, né? Preciso ter todo o projeto perfeito. Não, continua pequenininho. Começa pequenininho, desculpa. Faz esse processinho, depois você faz o outro. Se tiver sempre projeto 100% lá, você não vai conseguir implantar. Vai ser difícil. Porque tem uma questão cultural, uma questão de investimento, uma questão de, em algum momento, até de resistência. Começa e até do compartilhamento do dado com o modelo aberto. Sem dúvida, sem dúvida. Compartilhamento de dados, segurança da informação que isso traz é fundamental. Então começa pequenininho. Vai fazendo um processinho, depois faz o outro. Quando você viu, você juntou 10, ficou grandão. E uma pergunta,
já que você tem um processo tão colaborativo com o teu cliente, você tem algum tipo de tecnologia que hoje você compartilha informação, dado com o teu cliente para dizer disponibilidade de frota, sei lá, a gente vem desde a época do EDI, né? Então, Ele continua existindo. Continua existindo. É um Inclusive, negócio muito transita dentro do EDI. do EDI. Muito transita ali dentro. Na estrutura financeira, Marco, a gente tem, obviamente, tem um portal, né, focado para clientes, para faturamento, é onde ele consegue pegar, toda a informação. Hoje ainda acaba transitando muito dentro do EDI ou dentro desse portal. É um desafio que a gente tem, obviamente, tem outras comunicações que a gente faz com o cliente, aí sim dentro desses cenários que você comentou, mas a gente tá falando mais da parte operacional, de tracking, da carga específica. Até do just in time, que Até, você tá numa exato, visão de automobilística também, né? Exato. Agendamentos e assim por diante. Dentro de estruturas financeiras, a gente tem um desafio, um caminho ainda para percorrer, muito por causa do tema que você falou de segurança de informação, né? Então, quando a gente está falando de temas financeiros, é uma preocupação muito grande. Então, transitar essa informação é algo que a gente toma bastante cuidado ainda de como isso vai impactar o cliente. Quando eu digo impactar, é para vazamento de informação e assim por diante. Mas aproveitando tua leitura e contexto de cenários futuros, o que você acha que é a tecnologia que vai vir daqui para frente para garantir essa integração, então, como você está falando? Não, eu não tenho dúvida que esse é o caminho que a gente ainda busca, é ter ainda uma segurança maior. Eu sinto e acho que talvez aí você vai até poder me falar, parece que o cara que quer fazer coisa errada, ele tá sempre um passinho na nossa frente. Sempre. Né? Enfim. Então, esse é um tema que a gente busca. A gente já tem vem trabalhando muito aí com a equipe de processos comerciais, que é a nossa atendente. Não é atendente, mas já tem muito de IA, que é a nossa atendente virtual, que é a Tati. Muito do que é finanças, principalmente a relação de contas a receber, vai para dentro dessa atendente, então o cliente vai poder falar com ela. Conversacional. E conversacional, e ter essas informações, como tá a sua fatura, como tá o seu contas a pagar dele, contas a receber, nosso a receber, muito já está indo para dentro, a gente já começa a tentar fazer essas conexões para ter essa interatividade maior com o cliente, sem ter que depender de e-mail, de um humano com outro humano. Então a gente tá caminhando muito para esse caminho. Boa. Outro tema que eu queria ter na visão do CFO moderno, então, aqui, Rodrigo, por favor. Sustentabilidade. Como é que você tá vendo o mercado caminhando de uma maneira geral para essas questões que, meu sentimento é que perderam um pouco força, né? Não deveria, mas enfim, perderam um pouco de força. Como vocês estão preparados para isso? Enfim, dá uma pincelada sobre o tema, por favor. Eu concordo um pouco com você nessa questão que, em dados momentos, parece que a gente perde um pouco essa questão desse foco na sustentabilidade. Acho que muito tem a ver que não necessariamente você vê o impacto da sustentabilidade na sua última linha no DRE. No número. No número. Não tá no teu dia a dia. É isso. Exato. Não tá explícito ali. Nossa. Quanto representa isso no meu quanto representa? Vou dar um exemplo bobo assim. Eu não tenho uma conta contábil que fala, ó, isso aqui veio do meu projeto de sustentabilidade. Sim. Só que a sustentabilidade, ela vai te trazer uma visão melhor do cliente. O cliente vai ter uma visão melhor de você. Você vai ter, obviamente, até por estar dentro do SG, a sociedade tem uma visão melhor. Isso te melhora hoje taxa de captação de valores, te melhora em algum ponto, como tem essa visão do cliente, a rentabilidade dentro de algum cliente. Ela te traz um impacto de marca gigantesco. Forte, né? E é difícil para as empresas hoje transformar isso em números, como eu falei, apartado num DRE e falar, ó, tudo isso aqui me gerou de rentabilidade ou me gerou de melhora numa negociação bancária,
por conta de sustentabilidade. Mas, sem dúvida nenhuma, é um ponto, principalmente na logística, é um ponto fundamental e não sai ali da nossa visão, não sai do nosso radar. A gente tem projetos dentro da companhia de menor emissão de CO2, praticamente todos os nossos motores são Euro 5, que emite menos gás, nós só trabalhamos com combustível S10, eu tô falando de veículos a combustão, né? Nós temos um projeto de reciclagem dentro da companhia, desde estresse, papelão, a própria quantidade de recapagem que a gente faz de pneu e o descarte dessa borracha é gigantesco. Nós captamos o nosso lixo, principalmente dentro dos escritórios, todo particionado. Então, não sai da nossa visão, não sai do nosso foco, mas, obviamente, eu também não consigo demonstrar pro acionista e para o C-level da companhia o quanto isso impacta. Mas a gente sabe que é importante, a gente tem a consciência, continuamos trabalhando e com alguns clientes nós temos projetos de sustentabilidade, inclusive como indicadores do cliente, como penalidades no contrato ou bonificações. É também. Uma SLA já? É uma SLA, tá. também tem dentro disso. Então, isso caminha como um braço dentro da trajetória, dentro da minha estrutura de gestão. Ele caminha como um braço que faz parte do dia a dia, não tem mais separação. Não tá numa linha, tá em todas. Não, tá em todas. Não é uma linha. Nossa, é uma linha que, como eu falei, né? Tá nessa conta aqui, decidi não fazer, eu tiro essa conta do plano de contas. Não, tá em todas. Perfeito, tá em todas. Perfeito. Tá em todas. Legal, bacana. Bom, a gente tá quase no final aqui. E agora a gente tem a nossa assistente de IA também, que tá permeando as nossas aplicações, elas vão estar cada vez mais lá dentro. E ela sempre traz aqui, Rodrigo, uma pergunta assim meio, sei lá, capciosa, um trade-off, uma análise um pouco diferente. Vou pedir pro Davi me ajudar aqui, e ela vai aparecer aqui para fazer a pergunta para você. Né? Vamos ver. Que ela não me complique. Acho que não. São perguntas... Uau, Rodrigo. Obrigada por sua visita. Mas agora me conta. Se o CFO moderno precisa ser analítico, estratégico e ainda otimista, você diria que isso é evolução da função ou apenas uma forma mais cara de sobreviver? Uau, Rodrigo. Opa, obrigada por sua visita. Não. Ela, sem dúvida, é uma evolução. Né? Esses 3 pontos hoje, eles caminham todos juntos. Não é possível separar um do outro. E quando a gente soma os 3, é mais barato, não é mais caro. Não é mais caro. Não é mais caro. Sem dúvida nenhuma, fica mais barato. E não tenho... Como a gente falou, né? Hoje, essa posição, ela deixou de ser só a pessoa que fala não. O dono do cofre. O dono do cofre. Como eu falei lá atrás, eu tive muita sorte nos líderes que eu tive, que eu tenho até hoje. E eu trago isso muito comigo e levo isso muito pra minha equipe. O não, ele precisa vir dos porquês do não. Ele não pode... Não é quando a gente... Né, lá pequenininho, mãe, posso brincar na rua? Não. Por quê? Por que não? Por que não? Não é uma resposta. Como dizia o Zequinha, porque não é resposta. É isso aí. Então, se era um não, ele tem que vir por quê? Mas o principal ponto que eu quero dizer dessa posição e de toda a estrutura financeira, ela tem que ser a estrutura que diz para a empresa os porquês das coisas e como caminhar, para onde ir. É a posição, é a pessoa que vai traduzir que ali não na mesma hierarquia, obviamente, mas tá sentado do lado do CEO, traduzindo e mostrando o que tá acontecendo e por que aquilo ali vai acontecer ou não, e qual o caminho a seguir. E não vem de outra forma que não seja estratégia, tecnologia e pessoas. Não tem como fugir dessa tríade. Desse tripé. É impossível fugir desse tripé. Boa. Rodrigo, deixa eu te entregar aqui um mimozinho nosso. Muito legal, muito obrigado. Que sempre se traduz o que a gente faz, né? Então, sobre Olha dados. O CO2 aqui que nós acabamos de falar. Dados, inteligência artificial, né? O CO2, claro. Insights, que é o que a gente gera no final do dia, né? Muito legal. O dado interpretado. Então, esse aí é um agradecimento por você ter vindo, ter compartilhado tão boas
leituras, boas visões, visões diferentes de tudo que a gente conversou até agora. Obrigado, parabéns pela sua trajetória, pela posição, por todas as visões tão claras. E eu vou deixar aí você agora dar teu depoimento final, se você quiser deixar alguma dica para alguém, falar alguma coisa que a gente não tenha falado, sei lá, enfim, fica à vontade, espaço total seu, como foi até agora, né? Não, claro. Na verdade, eu queria mais agradecer, obrigado pelo convite, Marcos, DataOcean, foi um prazer enorme, adorei o Mimo, aqui tá quase tudo que a gente falou, tem alguma coisa aqui mostrando. É isso aí. E aí encerrar, acho que como a gente falou de vários temas legais, mas esse da reforma realmente ele tá muito latente, então se preparem, vai ser uma dor e vai ser um diferencial competitivo sem dúvida. Para quem é financeiro, está dentro da equipe financeira, não deixe de apoiar seus pares, suas equipes, essa área é fundamental para a condução, não fique presa da RE e caixa, né? Quando eu digo presa da RE e caixa, é só fazendo aquele quadradinho, isso não existe mais. E aí, para finalizar, se eu pudesse indicar ou falar o que é o rei dentro de uma empresa, gente, é o caixa. DRE não sustenta empresa, o que sustenta empresa é caixa. Deixa, só para finalizar que você me falou, agora que me lembrei de um exemplo de um outro amigo, ele tá falando o seguinte, imagina o seguinte, entrou um pedido de compra que você fez em 24 de dezembro de 26. Só que o pedido foi faturado em 2 de janeiro de 27. Ou seja, virou a nota com a tributação antiga. Como é que vai fazer a entrada desse negócio? É isso aí. Esse é o exemplo mais simples. É o exemplo mais simples. Não mais simples. Corram para que isso não aconteça. É isso. Obrigado, Rodrigo. Imagina, obrigado a você. Um grande abraço. Tchau, gente. Até mais. Obrigado.